Alexandre Magno subiu ao trono em 336 a.C. e a partir daí começou a escrever sua história como governante e general da Macedônia. Surgia então uma das figuras mais memoráveis da história. Esse era Alexandre o Grande. Mas o que Alexandre fez para ficar conhecido como o Grande? Isso você descobrirá assistindo ao vídeo, mas antes de começarmos, confere aí se você já é inscrito no canal e se não for, já se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Filho do rei Felipe II, Alexandre nasceu por volta de 356 a.C. na cidade de Pela, capital do reino da Macedônia. O nascimento e a infância de Alexandre são rodeados por diversas lendas. Dentre essas está o mito de Alexandre ser filho de Zeus. De acordo com o biógrafo grego Plutarco, Olímpia, mãe de Alexandre, na noite da consumação do seu casamento com Felipe, sonhou que seu útero havia sido atingido por um raio, fazendo forte referência ao deus grego. Lendas como essas podem ter surgido após Alexandre se tornar rei, sendo possível que o próprio e seus seguidores as instigassem para mostrar que ele era um super-humano e destinado à grandeza desde seu nascimento. Alexandre foi criado como todos os jovens da Macedônia, aprendendo a lutar, a ler, a tocar lira, a cavalgar e a caçar. Quando Alexandre tinha 10 anos, um comerciante de Tessália trouxe um cavalo para Felipe. O cavalo se recusava a ser montado. Percebendo que o cavalo parecia ter medo até da própria sombra, Alexandre afirmou que poderia domá-lo, e foi o que ele fez. Plutarco afirmou que Felipe ficou espantado com a coragem e a ambição do filho, declarando que Alexandre deveria encontrar um reino grande o suficiente para sua ambição, pois a Macedônia era pequena demais para ele. Felipe então acabou comprando o animal para o garoto, que o batizou com o nome de Bucéfalo, que significa cabeça de boi. Bucéfalo tornou-se o cavalo principal de Alexandre e o acompanhava em todas as suas incursões. Quando Bucéfalo morreu devido à idade, Alexandre batizou uma cidade com o nome Bucéfala em homenagem ao cavalo. Felipe começou a buscar um tutor para seu filho quando o garoto fez 13 anos e considerou alguns acadêmicos renomados na época. No final, Aristóteles foi o escolhido e o templo das ninfas em Misa passou a ser usado como sala de aula. Misa era como um colégio interno para Alexandre e os filhos de outros nobres da Macedônia. Muitos destes outros estudantes acabaram se tornando amigos de Alexandre e mais tarde tornariam-se generais do seu exército. Como forma de pagamento por educar seu filho, Filipe concordou em reconstruir a cidade natal de Aristóteles, que o próprio havia destruído. Aristóteles ensinou a Alexandre e seus companheiros sobre medicina, filosofia, moral, religião, lógica e arte. Sob sua tutela, Alexandre desenvolveu muito interesse pelo autor Homero, em particular pela obra Ilíada, a qual ele tinha uma cópia que lhe foi dada por Aristóteles e Alexandre sempre levava em suas campanhas. Quando Alexandre completou 16 anos, seus estudos com Aristóteles chegaram ao fim e ele passou a acompanhar seu pai em suas incursões. Mesmo muito jovem, Alexandre já demonstrava muita inteligência em batalha. No ano de 336 a.C., Filipe foi morto pelo capitão da sua própria guarda, que também foi morto quando tentava fugir. Alexandre foi então proclamado rei com apenas 20 anos pelos nobres e pelo exército da Macedônia. A morte do rei Felipe fez com que várias cidades gregas se revoltassem contra a Macedônia. Quando a notícia das revoltas chegaram até Alexandre, ele agiu rapidamente, reuniu suas tropas e marchou com o intuito de contê-las, mesmo sendo aconselhado para que usasse a diplomacia. A última cidade da Grécia a se render para Alexandre foi a poderosa Atena, e ele então foi considerado o líder supremo da Grécia, na cidade de Corinto. Com o intuito de ampliar seu reino, Alexandre então marchou para conquistar o Oriente em 334 a.C. Ele e suas tropas atravessaram então o Helesponto, uma faixa de mar entre a Grécia europeia e a Grécia asiática. O primeiro grande confronto com os persas, que dominavam a região na época, aconteceu na Batalha do Grânico, ficando esta registrada como a primeira grande vitória de Alexandre sobre os persas do Império Aquemênida. Depois deste feito, ele seguiu com suas incursões, garantindo importantes vitórias, até estar no controle total da Ásia Menor. Em seguida, no ano de 333 a.C., venceu o exército persa, comandado pelo próprio rei Dário III, que fugiu durante a batalha, causando o colapso de suas forças e deixando tudo para trás. Alexandre então avançou para conquistar a Síria e a costa da região do Levante.
Em 332 a.C., montou um cerco na cidade de Tiro. Apesar das dificuldades, ele conseguiu forçar a submissão da região. Alexandre não mostrou piedade com a cidade, matando todos os homens em idade militar e vendendo as mulheres e as crianças como escravos. Após a morte de Dário, em 330 a.C., Alexandre foi proclamado rei da Ásia e sucessor da dinastia persa. Por toda parte, o imperador ganhava confiança e o respeito dos povos conquistados. O conquistador continuou seu projeto imperialista em direção ao Oriente. Em 327 a.C., se dirigiu para a Índia, país mítico para os gregos, no qual fundou colônias militares e as cidades de Niceia e Bucéfala. Ainda na Índia, chegando ao rio Bias, suas tropas se negaram a continuar e Alexandre tentou persuadi-los a seguirem com ele para o leste, mas seu general o implorou para que reconsiderassem, pois os homens, segundo ele, estavam querendo voltar para suas casas, ver seus pais, suas esposas, seus filhos e sua terra natal. Depois de ouvir seu general, concordou e recuou com suas tropas. Alexandre então chegou na Babilônia, onde começou a planejar suas novas campanhas militares. Ele pretendia invadir a Arábia e talvez lançar uma incursão na Europa Ocidental, mas sua morte prematura impediu que todos os seus planejamentos fossem adiante. Alexandre Magno morreu em 323 a.C., com apenas 32 anos, deixando um dos mais vastos impérios conhecidos até então. Ele teve uma febre que foi piorando até o ponto de não poder falar, mas até hoje os historiadores especulam sobre a causa da sua morte. Alguns especulam que ele teria sido envenenado por um inimigo, enquanto outros sustentam que ele contraiu malária durante a viagem para a Babilônia. O corpo de Alexandre foi posto em um sarcófago de ouro, que foi preenchido com mel e colocado em um caixão também de ouro. Como seus filhos ainda eram pequenos, o Império de Alexandre acabou sendo dividido entre seus próprios generais. Por ter morrido ainda muito jovem e sem derrotas, muito se especula sobre o que teria acontecido se tivesse vivido mais tempo. Se tivesse conduzido suas forças numa invasão das terras a oeste do Mediterrâneo, provavelmente teria alcançado sucesso, e neste caso, toda a história da Europa Ocidental poderia ter sido completamente diferente. Diante de toda essa história de conquista, podemos ver que não é por acaso que Alexandre ficou conhecido como o Grande. Afinal, depois de seu pai ter conquistado quase toda a Grécia durante todo seu reinado, em apenas 12 anos, ele finalizou a conquista da Grécia, dominou e conquistou o poderoso Império Persa, a Síria e o Egito, criando assim um dos maiores impérios de todos os tempos. Um outro fato que fortalece seu título de grande são os relatos de que o líder nunca perdeu uma batalha, mesmo tendo lutado muitas delas em menor número. E aí, o que você achou da história do poderoso Alexandre o Grande? Me conte aí nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixa um joinha e já se inscreve no canal para não perder mais conteúdo como esse. E até a próxima!